Olá a todos, todas e todes, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Brasil Império, onde falaremos sobre o Primeiro Reinado, mais especificamente do período entre a Independência e a Guerra Cisplatina. Eu sou o professor Carlos e ministrarei essa aula, certo? E bem, lá vamos nós, né? A começar pelo contexto, como em toda a aula nossa, temos aqui algumas datas-chave, né, que serão utilizadas, né, não necessariamente desse modo, nem tão pouco apenas de modo linear, né? Vamos retornar a algumas delas de tempos em tempos, mas a questão é, o importante é que essas datas serão mais ou menos as principais nesta aula. Começar por 1817, onde a gente vai falar que é justamente o ano em que ocorre a Revolução Pernambucana, que começa em março e é encerrada em maio desse ano. E também vamos falar sobre o fator Leopoldina, ou seja, a influência da princesa Leopoldina nesse período da nossa história, que na realidade é um pouco maior do que nós geralmente damos crédito. A segunda data é 1122, né, a independência do Brasil. A gente está nesse contexto há pelo menos umas 2 ou 3 aulas, né, no contexto da independência. 1823, onde vai ocorrer a Assembleia Constituinte, né, reflexo e também, né, fato gerador de tensões entre, basicamente, né, os brasileiros, os nativos, ou como a gente usou na aula anterior, os filhos da terra, e os rei-nós, digamos assim, no sentido de, sabe, esse grupo remeter aos portugueses, né, afinal não são, ou aqui eles não são nativos do território da colônia, ou são, ou quando são portugueses, também se mostram em favor das cortes em Lisboa. E aí, por fim, a última data, que é a da Guerra Cisplatina. Então vamos lá, né? Antes de chegarmos nisso, nessa primeira parte, vamos falar, né, sobre a questão das datas de 1817. Né? A primeira, que é justamente a da Revolução Pernambucana, né, é que a gente vai focar agora. Nós vamos focar agora. Vamos lá, né? A Revolução Pernambucana, ela se inicia em 1817, né, em março desse ano, em virtude, né, do grande aumento de impostos, né, o estopim seria isso, a questão dos impostos abusivos cobrados pela coroa portuguesa, né, a corte aqui no Brasil, que serve na realidade para bancar os seus luxos, alianças, cargos, dentre outras coisas que eles vão estabelecer aqui, e também, claro, né, a parte do seu empreendimento colonial, né, no caso agora empreendimento metropolitano, né, frente à urbanização, mais centrada, no caso, no Rio de Janeiro, né, que é a sede desse governo. E, bom, em 1817 vai estourar a Revolução Pernambucana, que é basicamente, né, que vem junto com uma ideia de depor o governo local, né, ou seja, o governo da província, e decretar a independência dela, né, através de uma república, o que era um fato um tanto quanto inédito até então na nossa história. E a ideia, a princípio, era que outras províncias nordestinas se juntassem à causa, já que essa, por exemplo, era uma pauta totalmente comum a essas outras províncias nordestinas. E também, claro, né, além dessa pauta da questão dos impostos, também existe a questão da interferência da colônia na economia, né, na economia não, na interferência da coroa no centro de decisão, afinal isso não ocorria, né, digamos assim, nas províncias da colônia. Elas estavam sujeitas às leis e aos poderes basicamente executivo, legislativo e judiciário de Portugal. Ou seja, as elites daqui, né, e a sua população, por consequência, não tinham formas, né, de se amparar constitucionalmente ou institucionalmente. E isso vai ser um problema, né, uma vez que elas vão começando a perder o poder econômico
e, por consequência, o poder político. Então é necessário resguardar esse poder de alguma forma. E o fato de medidas, digamos assim, centralizantes por parte da coroa, né, absolutistas e etc., acabarem minando esse poder que lhe sobra, né, será necessário que eles façam algo a respeito. O problema é, essas outras províncias nordestinas nunca se juntaram à causa, né? Então, a conclusão foi que, basicamente, o movimento foi sufocado, né, pelas tropas reais. E não é só aqui em que esse tipo de coisa, né, digamos assim, vai ocorrer, né? Não exatamente da mesma forma, não exatamente o mesmo tipo, mas, né, dentro de um recorte temporal semelhante ao que a gente está usando aqui, a gente vai ter a questão do Portugal também ferver em movimentos políticos pelo estabelecimento de um parlamento, parte de uma monarquia constitucional que deve ter crivo de Dom João. Os dois casos são ameaças, né, digamos assim, ao poder, né, da corte aqui no Brasil e, por consequência, né, do próprio Brasil, uma vez que a sua presença aqui vai modificar o cenário político. E aí, né, Dom João é forçado a retornar a Portugal em 1821. E aí chegamos, né, no caso, né, na parte que de fato nos interessa, né. Esse acontecimento, né, o da Revolução Pernambucana, né, é a primeira parte dessa data, 1817, e agora vamos falar sobre a princesa Leopoldina. Vamos lá, né? Maria Leopoldina, princesa da Áustria e depois imperatriz do Brasil e rainha de Portugal, ela vai chegar aqui em 1817 após 81 dias de viagem, partindo da Itália. Claro, partindo da Áustria, esse tempo foi um pouco maior, né? Que no caso se utiliza esse recorte territorial por causa da distância intramarina. Ela se casa com... aliás, quando ela chega aqui, ela já está casada, né, com Dom Pedro, né? Pois em maio desse mesmo ano ocorre um casamento por procuração, né? Algo normal na nobreza europeia, né? Onde basicamente, por exemplo, né, no caso de cortes, né, de reinos muito separados geograficamente, né, de você utilizar de uma pessoa que tem autorização para te representar em termos oficiais. É isso que vai ocorrer, né, na formalização desse casamento. E ele vai ser feito para fortalecer os laços da coroa portuguesa, né, da dinastia de Bragança, né, da Casa de Bragança, com a Casa dos Habsburgo, né, o que, por consequência, em teoria, melhoraria a relação entre a Espanha e a França, que estão, né, entre a dinastia dos Bourbon, né. Aliás, uma coisa que a gente tem que mencionar, né, é que o estandarte de Dom Pedro, né, que ele vai utilizar, depois vai inspirar a primeira bandeira republicana, ele utiliza como base dessa bandeira, da sua iconografia, além, claro, do brasão da Casa de Bragança, né, que é aquele brasão que vai no centro, ele também vai utilizar, né, das cores verde e amarelo, na realidade como cores simbólicas das duas casas, né, que agora se unem através do matrimônio de Leopoldina e de Dom Pedro. Aquela ideia que a gente tem, né, das cores, né, sendo o amarelo como o ouro, o verde como a nossa mata e o azul como o céu e os nossos mares, são basicamente construções simbólicas, né, um simbolismo construído pela República para afastar a identidade do país da identidade da família real, né, da figura da família real. E, bom, fato curioso à parte, né, o outro motivo, né, desse casamento seria também minar a fama de mulherengo, né, do nosso imperador, do nosso futuro imperador, né, porque, no caso, né, essa fama já estava muito presente, já era muito conhecida pela opinião pública, e tanto que, por exemplo, né, mesmo depois de casado, ele ainda vai continuar, né, ele ainda vai ter, né, filhos com outras duas mulheres, né, dentre elas a baronesa de Sorocaba, irmã da Marquesa de Santos, e falando nela, né, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, vai ter uma importância tão grande na vida de Dom Pedro que, basicamente, né, quando ele está lá às margens do Ipiranga, né, em 7 de setembro, ele está ali, né, indo ao encontro dela, né, indo até Santos para visitá-la. Então,
complicado. E assim, eles foram casados, né, Leopoldina e Dom Pedro, até novembro de 1826, quando ela falece devido a um aborto espontâneo. E no caso, ela é uma figura essencial para a nossa independência, uma vez que, né, em setembro de 22, ela que vai receber de Portugal a exigência para que ambos retornem a Lisboa, né? E, como a gente já viu na aula anterior, a gente já tinha uma série de questões referentes a isso, né? E aí ela vai convocar, né, uma sessão extraordinária do Conselho de Estado ao lado de José Bonifácio, onde ela vai assinar uma declaração de separação de Portugal, né, devido a essa decisão extremamente ousada, né, e até mesmo antecipando um movimento do imperador, aqui, príncipe regente. É algo tão impressionante que, né, vai se dizer que Bonifácio virou, né, e disse para um dos conselheiros, que por sua vez estava impressionado com as habilidades diplomáticas daquela jovem de 25 anos, José Bonifácio vai dizer, né, meu amigo, ela deveria ser ele. Ela, então, após essa decisão, envia uma carta para informar ao marido sobre o ocorrido, e assim que ele recebe, ocorre o grito do Ipiranga. Além disso, ela também foi responsável por trazer uma missão científica, né, em 1817, quando desembarcou aqui, que vai ser responsável por duas obras importantes, nos conhecimentos de biologia e botânica, né, território brasileiro, né, que são, né, Viagem ao Brasil e Flora Brasiliense. E além disso, a chegada dela vai inspirar até mesmo outros falantes de alemão, uma vez pela austríaca, a vir para cá. Tanto que, por exemplo, né, esses colonos, né, digamos assim, de origem alemã, vão para São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, né? Essa cidade, São Leopoldo, vai receber o nome em homenagem a Leopoldina. Certo. Então essa é a importância dessa personagem, né, nesse período histórico. Então agora a gente já pode ir para essa outra parte, né? Bom, como a gente sabe, né, quando ele declara a independência, né, Dom Pedro, ele acaba por deixar certos setores da sociedade um tanto quanto irritados. Principalmente aqueles que vão se mostrar a favor, né, das cortes em Lisboa, do estabelecimento do parlamento e etc. Porque claramente esse processo da sua estadia servia para atrasar o processo de lá, né? Várias províncias acabam não reconhecendo o governo do imperador, né, o que por si só já vai demonstrar, né, que aquela ideia de identidade nacional que dizem que leva à independência não existe, né? Elas estão mais preocupadas em se resguardar como províncias, né, ou seja, resguardar o poder, a autonomia, a sua autodeterminação, por assim dizer, num quesito local do que num quesito nacional. E vão ser necessárias intervenções para impedir novos levantes emancipatórios. A questão é, um desses levantes, né, vai ser o responsável, né, pela independência da província cisplatina, né, o atual Uruguai, que vai declarar sua independência entre 1825 e 1828. Né? E aí a questão é que, por exemplo, nesse caso das províncias não reconhecerem o governo do imperador, uma das mais importantes, apesar de bastante esquecida, né, é a Revolução Pernambucana. Basicamente, assim, resumindo um pouco, né, a questão da Revolução Pernambucana, ela vai ser um movimento, revolucionário que vai começar, né, um desses levantes emancipatórios e separatistas que vai começar em 1817, né, como a gente já viu lá no sentido da contextualização. E o seu objetivo, né, assim, as suas conquistas e objetivos, né, pensando nisso, ela vai depor, né, os revoltosos vão depor o governo local e decretar a independência da província sob um regime republicano, sob uma ideologia republicana. O que por si só já vai representar uma coisa inédita, digamos assim, né, pelo menos até então, em relação ao resto da colônia, em relação às pretensões de Portugal para a colônia. E falando em pretensões, né, em virtude da queda do ciclo do açúcar e da ascensão, né, do ciclo do ouro, né, o Nordeste vai ficar um tanto quanto esquecido em termos de ser o centro de decisão política. Isso, claro, sistematicamente.
ao ponto de, em 1817, né, a gente ter a questão desse movimento. Né. Esse movimento ele vai começar, a princípio, em virtude dos impostos altíssimos e abusivos cobrados pelo trono português, né, por Dom João, para sustentar os luxos, né, e outras vicissitudes, né, digamos assim, da sua corte aqui no país. Né. E aí, isso vai gerar um sentimento de revolta, porque, primeiro, né, eles estão onde está a coroa, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né, região centro-sul, e, no caso, né, a gente também dá uma puxadinha na região centro-oeste, né, que vai abarcar Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais. Aliás, Rio de Janeiro nem tanto, né, no período que eu vou me referir agora, mas depois, né, Goiás, Mato Grosso, que são onde se vai se descobrir, na mesma época da decadência do açúcar, né, vai se descobrir as jazidas de metais preciosos. Né. Finalmente, depois de 300 anos de colonização, o projeto de interiorização levado a cabo pelos bandeirantes, né, vai levar a isso. Uma vez que a coroa toma controle, né, desse processo da extração do ouro, dá um amparo, profissionaliza o processo, ela vai instituir também, claro, formas de fiscalização, né, tanto dos habitantes que estão ali, como também dos funcionários públicos ali presentes. Né, afinal, uma atividade tão enriquecedora abriria caminho para contrabando e corrupção. E aí, ela também vai instituir impostos, né, que vão gerar uma certa insatisfação pelo pessoal da região das Minas, né, desse empreendimento, né, minerador, uma vez que a coroa mal se importava, né, com eles nesses anos antes da descoberta do ouro, ao ponto de, por exemplo, em virtude da falta de abastecimento, se enfrentar ciclos de fome, né, na região centro-sul, centro-oeste. Tanto que vai ser a utilização, né, do desenvolvimento de um mercado interno que vai fazer com que eles consigam subsistir e depois se desenvolver. Né. E aí, né, dado isso, o Nordeste vai passar a ser esquecido, e aí quando chega no período, né, de 1817, vão ser introduzidos impostos ali pelo governo joanino, que vão deixar a população e as elites extremamente insatisfeitas. E aí é por isso que eles vão tentar decretar a independência da província. Né? Só que a questão é que, né, elas foram duramente reprimidas. Né? Elas foram duramente reprimidas, né? E seus líderes presos e exilados e alguns mortos. Dentre os líderes que não serão mortos, né, e sim presos, estará Frei Caneca, né, um membro do clero que vai estar abertamente envolvido na política brasileira, né, na política colonial, na política metropolitana, etc. E que depois vai liderar, né, em 1824, né, vai ser um dos líderes do outro conflito revolucionário do qual trataremos aqui, né, que vai ocorrer em virtude da Constituição de 1824, que vai ser a Confederação do Equador. Dessa vez, né, com Pernambuco conseguindo, né, o apoio de outras províncias como o Ceará e o Pará. O Ceará, a Bahia e o Pará. E aí, né, isso vai nos levar, né, à questão, né, da necessidade, né, de um desenvolvimento, né, de um projeto de governo que pudesse, né, abarcar esse novo status a que haviam alcançado as coisas, essa nova conjuntura. E é por isso que Dom Pedro vai, né, Dom Pedro e também os governos das províncias vão instituir a primeira Assembleia Constituinte Brasileira, né, mediada pelo Imperador. A gente já explicou bastante sobre ela na outra aula, mas aqui vamos dar alguns conceitos que são importantes, né, para entender essa aula. Vão haver dois grupos antagônicos, né, em virtude das tensões
sociais do período. E esse debate, né, essa construção vai ser mediada pelo ministro do Império, né, José Bonifácio. Vai haver o Partido Português e o Partido Brasileiro, o primeiro sendo a favor da centralização do poder nas mãos do monarca, a favor do absolutismo, e enquanto o Partido Brasileiro vai querer o quê? A descentralização, serão os liberais, e etc. Na realidade, também o Partido Português vai ter uma parcela dele que vai estar em favor das Constituições de Lisboa, ou seja, indo contra alguns dos princípios das províncias, que era a questão da autonomia. A Constituinte vai acabar por decidir, né, dentre outras deliberações, através de muita discussão, o voto censitário, né, que vai dizer que apenas cidadãos de alta renda poderiam ser votantes, ou seja, basicamente integrantes da elite, uma maior autonomia das províncias e a criação dos 3 poderes. E a criação dos 3 poderes no território brasileiro, né, agora no Império. A saber, né, como dito no próprio slide, executivo, judiciário e legislativo. E isso vai ter, né, vão ter o imperador, né, como líder executivo, mas estando submetido ao legislativo, ou seja, ao parlamento. E isso vai enfurecer Dom Pedro. Vamos lembrar também que a questão das juntas provisórias, né, que são abolidas com a Constituinte, era justamente de estabelecer, né, uma forma de governo que pudesse ser eficiente no sentido da centralizado, mas também que prezasse pela questão da autonomia das províncias, né, porque isso também ajudaria a controlar, digamos assim, os arroubos autoritários de Dom Pedro, né, que até então estava agindo de uma maneira muito monarca absolutista francês, no sentido de pensar que o centro das decisões era ele, quem tinha que resolver tudo aquilo era ele. Quem tinha todas as prerrogativas era ele. Mas a questão dos deveres, né, por outro lado, isso aí fica para outra história, não é mesmo? E aí isso vai enfurecer Dom Pedro. E aí ele vai dissolver a Assembleia Constituinte sob a promessa de redigir, né, uma nova Constituição, junto com o Conselho de Estado, que é escolhido a dedo por ele. Ou seja, se elimina completamente o caráter integracional da coisa, absolutismo na veia, centralismo na veia, e aí essa Constituição veio a ser conhecida como a Constituição de 1824. Entre muitas coisas, ela vai definir o catolicismo como religião oficial e a criação de um 4º poder, o moderador. E também vai entregar, né, ao imperador o poder quase absoluto sobre todos os 3 poderes, né, escolhendo membros do corpo político e podendo dissolver as instituições quando quisesse, né. O voto censitário vai ser mantido, ou seja, novamente um projeto elitista que não vai buscar incluir a maior parte da população no quesito, né, de guiar, né, diretamente através desses mecanismos institucionais a política das províncias, a política do Brasil que vai se construir ali, como também, né, vai fazer com que, como poderia dizer, basicamente vai ser um reflexo do caráter elitista de manutenção do status quo que a nossa independência acabou assumindo. E essa Constituição vai ser otorgada em 25 de março. Isso vai fazer com que Dom Pedro fique mais impopular ainda, se é que isso era possível, né? As tensões sociais vão aumentando, certo? E aí, por exemplo, em 1825, o que a gente vai ter? Né? Em 1825, a gente vai ter a nossa... Como posso dizer, né? O primeiro, digamos assim, a primeira manifestação, né, separatista bem sucedida de fato, no longo prazo, que vai ser a questão da província da Cisplatina. Só que na realidade ela vai se delinear de um modo muito mais complicado do que aquele com que a gente está acostumado, né? Porque assim, basicamente, basicamente esse movimento emancipatório, né, ele vai ocorrer em virtude de uma longa história que, né, Portugal,
a nossa atual Argentina, ou seja, isso vai implicar na América Espanhola, ou seja, na Espanha, e nos territórios coloniais ali presentes, né, do Novo Mundo, que vai ser essa questão da... Como eu posso dizer? Vai ser essa questão, né, da bacia do Rio do Prata, né? Basicamente, era um local extremamente estratégico, né? Uma vez que tinha, né, já desde o começo ele vai despertar, né, a atenção das potências europeias, né, dos reinos europeus, justamente porque ele permite, né, por ela ser pela bacia do Prata ser uma das maiores do mundo e ter como, né, rios paralelos a ela, né, vindos dela, né, basicamente, os rios Paraná, Paraguai e Uruguai. O controle da navegação nesses rios vai ser sempre importante, porque vai permitir um fácil acesso ao interior da colônia. Porque num período de, né, Tratado de Tordesilhas e etc., Portugal vai querer se aproveitar para se utilizar de contrabando com essas regiões, o que claramente vai descontentar o Estado espanhol. Né? Isso vai levar já aos primeiros conflitos. Né? E esses conflitos, na prática, né, eles vão perdurando em maior ou menor número, tendo territórios conquistados e devolvidos e trocados e etc., entre Portugal e Espanha, até o começo do século XIX, né, quando vai entrar em ação, né, essa questão a própria Inglaterra. Né? A Inglaterra ela vai entrar no conflito para, basicamente, fornecer armamentos e tentar trazer uma solução diplomática para o conflito. Só que aí a coisa já tinha estourado. Né? E aí começariam essas disputas, né? Onde, por exemplo, né, quem vai lutar, né, contra Portugal vai ser a Argentina, né, cujo território, né, ela vai ser a capital, né, digamos assim, o governo geral da América Espanhola, e que depois, né, com toda a construção com todas essas evoluções, ela vai ser, né, elas serão tanto quanto, né, alvos de disputa em virtude disso. A Argentina vai enfrentar o Brasil com o auxílio do Uruguai. Né? Porque Portugal, em 1816, né, se aproveitando dos conflitos internos na região do Prata, né, que vai tentar, né, garantir os seus direitos, né, e os seus interesses sobre o Prata. Ele vai invadir a banda oriental do Rio do Prata, a partir do Brasil, e aí Montevidéu vai ser ocupada, né, em 1820, e o exército local sendo destruído no mesmo ano. Até 1826 ela será parte do Brasil, né, o Uruguai, né, uma província cisplatina, justamente referente à questão do ouro, da prata, do Rio da Prata, né, do Rio da Prata e dessa bacia, como tudo que é de extrema importância para essas regiões. E aí, bom, basicamente, durante 3 anos, né, será travada a Guerra Cisplatina entre esses estados, né? E aí, então, assim, o conflito vai perdurar, né, através tanto pela via marítima como pela via terrestre, e aí ele só vai conseguir chegar a um resultado uma vez que a Inglaterra decide intervir, né, justamente porque ela está interessada em restabelecer o comércio e em conter o vencedor que passasse a dominar o Prata. E isso vai interferir, né, justamente na confecção, né, do Tratado de Montevidéu em 1828, onde nós vamos ficar com o território das missões e uma bela indenização, enquanto o Prata, né, vai se tornar uma zona de livre circulação e a independência uruguaiana vai ser reconhecida. Né? A questão é que esse conflito vai levar, né, a uma série de gastos, né, que depois vão acabar levando a uma crise no território da colônia.
vai ser um tanto quanto problemático e mais motivo para mais revoltas, né, dentro desse período. E por fim, né, basicamente a nossa conclusão dessa aula é justamente o fato de que é necessário entender por que se construíram alguns elementos-chave, né, do que a gente está estudando agora, a partir do jogo geopolítico, a partir de uma disputa de narrativas e uma série de fatores, né. Então, basicamente, né, já vamos para a nossa questão, justamente para chegar encerrar e encadear os temas para a próxima aula. Vamos lá. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império à mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia em que tirou dentre as nações dependentes, tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhe os seus destinos que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Conforme a aula e o texto acima, as festividades em torno da independência do Brasil estão relacionadas com vai se dizer, no caso, a alternativa a construção Então vamos lá, né? Com o que ela pode ser relacionada, né? A construção e manutenção de símbolos formadores de uma identidade nacional, né? Mesmo que o real divisor de águas fosse o FICO em janeiro de 22, né? Pois precisava-se construir um fato que unisse a fragmentada realidade brasileira da época com pouca similaridade entre as regionalidades, fora o racismo e o patriarcalismo estruturais da sociedade. Eu já vou lhes dizer que essa é a alternativa correta, justamente porque ela vai falar da construção e manutenção de símbolos formadores de identidade nacional, ou seja, a criação de uma narrativa que vai legitimar a independência do país, né, que, por exemplo, em 1883, através desse jornal, é a questão da independência, a questão da independência da declaração da independência do país. E aí, mesmo que o real divisor de águas fosse o dia do FICO em janeiro de 22, né, que de fato é a partir daí que vai começar esse processo, né, a partir de uma ligeira ruptura da relação entre colônia e coroa, né. Aí vai dizer, né, que é necessário unir, né, em meio a fragmentar a realidade brasileira na época, né, dados ao federalismo, claro, isso faz todo sentido. E ele fala, né, fora o racismo e o patriarcalismo estruturais da sociedade, justamente porque, né, o racismo e o patriarcalismo são fundamentais, né, num Brasil colônia, nessa construção que vai influenciar depois, né, as formas de se fazer valer do seu poder das elites, que é a questão da mão de obra escrava, ou seja, a manutenção do racismo como uma ferramenta para legitimar, né, a exploração econômica, e também, né, pela questão do patriarcalismo, que vai ter a ver com a questão de resguardar os interesses, né, as elites resguardarem seus interesses, né, como se as províncias fossem as suas zonas de influência, como se elas fossem uma extensão, por exemplo, né, pensando lá atrás dos engenhos, né, da Casa Grande, Senzala e etc. Aí vamos para a alternativa B, né, para ver também através das outras, né, o que a gente pode puxar delas, né, de relevante. A forma de demonstração popular da vitória da nação contra o colonialismo português? Pois é, né, no caso, demonstração popular é relativo, né, porque no caso de uma festa nacional ela deve ter sido instituída, né, deve ter sido através de decreto, através da criação dessa data, então, ou seja, vai entrar naquela ideia de construção. Então, assim, demonstração popular é um tanto quanto complicado, né, de se dizer, porque não parte diretamente dessas camadas, esse tipo de sentimento, né. Na verdade, se surge, é cooptado pelo discurso dominante, senão quando surge pelo discurso dominante, né, adotado, né, facilmente por essas parcelas da sociedade. Então, essa alternativa é um tanto quanto complicadinha, né, tem algumas pegadinhas, e não vamos considerá-la. C. A força que Dom Pedro I queria demonstrar a seus súditos
né, assegurando seu domínio e força para governar o Brasil contra qualquer forma imperialista externa. Esse que é o problema, né? Ele vai... Ao falar de imperialismo, né, de força imperialista externa, a gente também está falando da Inglaterra, né? A nossa queridíssima Inglaterra vai ser, né, vai fazer, né, a partir do momento que ela passa a ter uma relação de aliança diplomática com o Brasil Império, né, e isso vai ser possível através do auxílio, né, do translado da coroa para o Brasil e por aí vai. Eles vão se aproveitar disso, né, justamente para desenvolver aqui uma relação de dependência, né? Antes a gente tinha uma relação de dependência com Portugal, aqui agora com a Inglaterra, seja auxiliando nas guerras de independência, seja influenciando, seja ajudando na estadia, no estabelecimento de Dom João e sua corte aqui, dentre outras coisas, né? Então, assim, se a força de Dom Pedro, né, em demonstrar a defesa do país, né, vai se manifestar, não vai ser contra toda e qualquer forma imperialista externa, né? B. A pungência nacionalista do século XIX, em preparação às guerras imperialistas que iriam ocorrer no início do próximo século, né, em comparação. Então a nação não poderia ficar atrás, necessitava de uma forma de criar contingentes para o seu exército, contratando das festividades uma forma de atrair homens para dentro do serviço de guerra. Isso, além de não ser em nenhum momento mencionado na nossa aula ou nos conteúdos desse tema, ainda vai falar de uma coisa que é problemática, que a questão é nacionalismo no século XIX. Apenas no final dele, basicamente no início do século XX, que isso vai se desenvolver de fato. Não há um nacionalismo nesse período, porque o que há é a questão do federalismo que a gente tanto falou nessa aula. Então, ela está incorreta. E por fim, aí, a cegueira da nossa elite que não conseguia ver que a única saída para as necessidades da nação, a Revolução Comunista, né, que enfim poderia dar vazão ao fim das condições da sociedade brasileira, das contradições da sociedade brasileira. Essa tentativa está errada simplesmente, né, para começar, pelo anacronismo, né? A ideia de um comunismo no Brasil vai ser implantada através com a formação do Partido Comunista Brasileiro no começo dos anos 20, né, a partir de uniões sindicais entre trabalhistas, através de uma união entre os trabalhistas, né, os líderes sindicais, os comunistas e os comunistas anarquistas, né? Então essa alternativa já está errada só por isso, assim, logo de começo. Gosto da visão dele, né, de quem, sabe, da feitura dessa alternativa, o que ela passa, acho interessante, mas ela definitivamente não é o nosso foco. Então, por fim, né, chegamos, né, ao fim dessa aula. Agradeço, claro, pela presença de todos, todas e todos, e até a próxima, onde falaremos sobre o fim, né, do primeiro reinado, ou seja, já da queda, e basicamente o fato de que eu vou começar a andar com o cabelo amarrado, né, por causa desse clima maravilhoso de São Paulo. Brincadeira. Divagação básica para tentar cabelo gelo numa aula online gravada. Pois é. Então, é basicamente isso, né? Até a próxima aula.